Vamos então começar o capítulo 21, Influência do Meio. Nós estamos no item 231. Aqui no item 231, Kardec faz uma série de perguntas, né? Nós temos aí quatro perguntas. Primeira, o meio no qual se encontra o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? E aqui, para a gente entender que o meio é o grupo, né? É o grupo familiar, a instituição, as instituições que pertence, o país que nasceu, o trabalho que exerce, quer dizer, todo o meio, né? É o que ele está perguntando, exerce alguma influência sobre as manifestações do médium? Eles respondem, todos os espíritos que rodeiam o médium o ajudam, né? O influenciam no bem como no mal. Então é uma questão de sintonia e sim, nós somos influenciados pelo meio. Nós, conforme a educação que nós temos, o país que nós nascemos, a religião que nós temos também é uma questão de país, também é uma questão de família, que também é uma questão de grupo ao qual nós pertencemos, vão influenciar muito em todas as nossas características, no nosso caráter, na nossa forma de agir, de pensar, e é óbvio que vai influenciar também nas manifestações mediúnicas, porque por sintonia o médium vai ter à sua volta os espíritos que estão ali em sintonia com o seu pensamento, né? Com a sua forma de agir, com a sua atitude. A segunda, os espíritos superiores não podem triunfar da má vontade do espírito encarnado, que lhe serve de intérprete, e daqueles que o cercam? Então o espírito não consegue passar por cima, né, triunfar, dominar aqueles que estão exercendo influência sobre o médium e até sobre as características do médium? Eles respondem sim, quando julgam útil e segundo a intenção da pessoa que se dirige a eles. E aqui nós vamos lembrar, né, do Araxes, no Há 2000 anos, nós já comentamos aqui, né, que ele vive disso, é um feiticeiro egípcio, mas ali quando a Aurélia vai conversar com ele junto com a mãe, ele recebe uma boa mensagem dizendo para ela que não interfira, porque ela está interferindo no... Eu até acho que na nossa aula passada eu coloquei que ela estava interferindo com o Públio Lentulus. Não, ela está interferindo com o Plínio e a Flávia. E aí depois nós vamos ver o Saul, que também queria interferir com o Plínio e a Flávia, e ele recebe de novo essas boas influências, só que com a Aurélia ele consegue ali com a boa influência fazer com que ela desista de fazer alguma coisa. E com o Saul, como o Saul pega ali uma cesta de moedas de ouro, um saquinho, ele já, se afasta todo mundo, vamos aqui que eu quero ganhar dinheiro. E aí ele volta ali na influência total dos espíritos com os quais ele trabalha. A gente vai ver a Plotina também nos 50 anos depois, quando ela é procurada para prejudicar a mãe da Célia, e ela coloca que na casa havia um anjo, e ela não sabia se o anjo estava encarnado ou se o anjo era desencarnado, mas que havia um anjo protegendo a casa. E a gente sabe que o anjo era a Célia, que estava ali, né, protegendo a família. Então eles colocam aqui, sim, quando julgam útil, né, eles passam por cima até da repugnância ali e dos espíritos que estão junto àquele médium, para dar uma notícia, ou para dar um conselho, alguma coisa. Tem que ser alguma coisa que seja muito importante, né? Então, sim, quando julgam útil, aqui no caso tem que ser útil, e segundo a intenção da pessoa que se dirige a eles. Já o dissemos, os espíritos, os mais elevados, podem algumas vezes se comunicar por um favor especial, apesar da imperfeição do médium e do meio. Mas então estes, né, os médiuns, permanecem completamente estranhos a isso. Quer dizer, eles não têm a menor sintonia, eles são estranhos a isso.
eles são utilizados pelos espíritos superiores para tentar ajudar. Então a gente vê que ali o espírito superior, através do Arashi, estava tentando ajudar a Aurélia, né? Nós vemos ali que ele tentou ajudar o Saul, mas não adiantou. E no caso da Protina, eles estão tentando ajudar ali, tentando mostrar que não adiantaria tentar fazer o que elas estavam querendo fazer, como a história, quem não leu, leia, né, 50 anos depois, como a história prova, ela, com um altruísmo imenso, ela vai em socorro da mãe. A pergunta número 3. Os espíritos superiores procuram conduzir as reuniões fúteis a ideias mais sérias? Olha a resposta. Muita gente acha, não, nós estamos fazendo uma reunião dentro do centro espírita, então ali vão ter espíritos elevados, vão ter espíritos superiores, está protegido. A reunião espírita, a reunião mediúnica, o grupo que está ali, ele vai ser assessorado pelo conjunto, né, das energias do grupo, pela síntese do conjunto. Então tem 10 pessoas, a energia das 10 pessoas dividido por 10 que vai dar ali qual que é a ideia central do grupo. São todos sérios, estudiosos, estão todos trabalhando para se transformar, para se modificar, querem realmente ajudar, querem realmente aprender. Então eles vão ter ali espíritos sérios, que também querem aprender, que também estão querendo se modificar, mas estão ali trabalhando. Os espíritos superiores estão assessorando os encarnados e os desencarnados para que todos cresçam, para que todos aprendam. Se for de qualquer jeito, não está interessado em estudar, está ali só para jogar o seu lixo para fora e ele quer sair bem. Não, eu vim porque eu estou me sentindo mal, a coisa está esquisita. Então ele vai na sessão mediúnica, joga o lixo dele, aí ele se sente bem. Na próxima ele não vai, na outra ele não vai. A hora que ele começa a se sentir mal, ele vai de novo. Ele não está ali para socorrer, ele não está ali para aprender, ele não está ali para ajudar. Ele tá ali para limpar o lixo dele e outros que cuidem do lixo dele. Vai estar assessorado, se o grupo, a maior parte do grupo, o que domina maior a energia do grupo for essa, vai ser assessorado por irmãozinhos também de qualquer jeito, que também não estão interessados em aprender, não estão interessados em melhorar, não estão interessados em se aperfeiçoar. Afins atraem afins. É o que ele está perguntando aqui. Os espíritos superiores vão tentar fazer com que uma reunião de espíritos encarnados e desencarnados, levianos, falem ou queiram coisas sérias? Olha a resposta. Os espíritos superiores não vão a reuniões onde sabem que a sua presença é inútil. Ponto. Os espíritos superiores não vão aonde sabem que a sua presença é inútil. Ponto. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, vamos, né, aqui eles estão, são os espíritos superiores que estão aqui falando com Kardec, vamos voluntariamente, mesmo quando aí não encontrássemos senão instrumentos medíocres. Quer dizer, no meio pouco instruídos, tem pessoas ali de boa vontade, tem pessoas ali que realmente querem aprender, que querem fazer um bom trabalho, mas não estudam, não se instruem, não buscam aprender. E aí, nós vamos lembrar que este livro é de, se eu não me engano, 1859 ou 1860, porque 57 foi o Livro dos Espíritos, e aí acho que 58 foi a segunda edição, isso aqui é 59, por aí 60. Me fugiu agora a data. Então o que eles estão colocando aqui? Naquela época, aqueles que se instruíam, aqueles que iam buscar compreender, aqueles que iam estudar, aqueles que iam analisar, eram poucos, até porque precisavam de uma cultura acadêmica para poder estudar. Vamos lembrar que a doutrina e os ensinamentos e os espíritos que estavam ali estudando faziam parte de uma elite, né? O professor Hippolyte, o Hippolyte Léon Denis Arquivaio, que é o nosso Allan Kardec, membro da Academia Francesa, né? Professor em várias matérias, poliglota, um pedagogo com prêmios recebidos pelo próprio, que ele recebeu do próprio imperador francês,
com os livros traduzidos em vários idiomas. Então, era uma elite que tinha acesso a isso. Por isso que eles estão dizendo, aqueles que não tinham cultura. Por quê? Porque a cultura estava restrita ali dentro da elite, aqueles que não tinham cultura, mas tinham boa vontade, queriam aprender, eles iriam. Então é isso que eles estão colocando. Isso serve para hoje? Não. Porque hoje todo mundo pode estudar, todo mundo pode aprender. Os livros estão gratuitos na internet. Eles são praticamente gratuitos nos centros espíritas para quem quiser alugar, R$2 por mês, às vezes uma coisa irrisória para a pessoa alugar e levar para casa e estudar, só não estuda quem não quer. Então quando eles colocam aqui, nos meios pouco instruídos, né, século XIX, mas onde há sinceridade, vamos voluntariamente, mesmo quando aí não encontrássemos senão instrumentos medíocres, né? Médios que não teriam condições por ignorância, por não terem estudado. Mas nos meios instruídos, onde a ironia domina, não vamos. Aí vamos lembrar que era a elite extremamente instruída que usava as mesas girantes para se divertir no inverno. Porque aquele auge das mesas girantes foi no inverno, lá na França. Então era uma forma de todo mundo ali passar o tempo, se divertir. Houve uma comunicação de espíritos com mais conhecimento na época? Houve. Por quê? Porque era uma forma de chamar atenção, porque era para trazer a doutrina, era para fazer com que o professor Hippolyte começasse o trabalho dele, porque ele veio com essa missão de juntar todas as explicações e todos os ensinamentos dos espíritos e nos trazer a doutrina, nos trazer os 5 livros que ele nos trouxe. Mas a hora que passou disso, não precisou mais, acabou. Só os espíritos zombeteiros que ficaram, né? Ou os espíritos instigantes, que estão ali para usufruir das pessoas, dominá-las, assediá-las, né? Obsediá-las e por aí vai. Então quando ele coloca aqui, mas nos meios instruídos onde a ironia domina, não vamos. Ali é preciso falar aos olhos. Nesses meios instruídos, onde a ironia domina, são as pessoas que querem show, que querem provas, mas não provas para elas se modificarem, mas por curiosidade. Então ali é preciso falar aos olhos e aos ouvidos. Então as pessoas querem ouvir, né, voz direta, querem ver materializações. Às vezes naquela época eles diziam que era ilusão, que era predigitação, né, que era ilusionismo. Que as mesas subiam, desciam, escreviam. Aí o que os espíritos começaram a fazer? Eles levantavam as mesas até o teto, depois deixavam a mesa cair, e aí a mesa se arrebentava para mostrar que não era hipnotismo, que não era ilusionismo, que realmente a mesa tinha subido. Numa época em que precisava, né, realizar um convencimento para que a doutrina chegasse. Depois disso não tem mais necessidade de convencer ninguém, até porque nós vamos ver em todos os livros sérios, né, todos, na obra do Kardec, na obra do Chico, na obra de Joana de Ângeles e Filomeno de Miranda, que a doutrina espírita não vai buscar prosélitos, não faz proselitismo, não está atrás de ninguém para entrar para a doutrina. Ela quer fazer com que as pessoas estudem, com que as pessoas leiam, com que as pessoas aprendam. Se for o caso, continuem nas suas religiões, não tem problema nenhum, mas aprendam, se instruam. Esta é a função, este é o intuito principal da doutrina, que é uma ciência e uma filosofia. Ela nunca foi colocada pelo senhor Allan Kardec como religião. Foi depois que se criou, e é no Brasil que existe, né, a religião espírita como nós a conhecemos. Vou voltar aqui. Ali, né, nesses meios de intelectualismo e ironia, é preciso falar aos olhos e aos ouvidos. É o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Então são os espíritos zombeteiros, os espíritos que vão bater ali, fazer rap, são eles que vão cuidar desse pessoal. O rap, porque rap é bater em inglês, não tem nada a ver, porque a música é uma batida, por isso que chama rap, mas na época eles também chamavam, né, de batedores.
É bom que as pessoas que se gabam de sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos sábios e menos avançados. Então, aqueles que estão ali se gabando porque são cientistas, porque podem provar que tudo aquilo é ilusionismo, é besteira, eles sejam ali tratados e enganados, né? Quem lida com eles são os espíritos zombeteiros. A questão número 4. O acesso às reuniões sérias está interditado aos espíritos inferiores? Teria lógica interditar os espíritos inferiores, que são os que mais precisam aprender, são os que mais precisam se instruir? Teria lógica que as reuniões estivessem interditadas para eles? Óbvio que, lógico que não, né? Então eles respondem que não. Então, está interditado aos espíritos inferiores? Respondem não. Algumas vezes, aí ficam a fim de aproveitar os ensinamentos que vos são dados, mas se calam, e aqui o Kardec coloca em negrito, como estouvados em assembleia de sábios. Então, os espíritos que precisam de conhecimento, eles são trazidos para as reuniões, para as palestras, para os estudos, para que eles possam ouvir, para que eles possam aprender. São trazidos para o Evangelho no Lar que nós realizamos na nossa casa para ouvir, porque eles não conseguem se comunicar com os espíritos superiores. Eles precisam da palavra, eles ainda estão ligados à terra. Então, no Evangelho no Lar, quando eles são levados numa casa espírita, eles ouvem o palestrante falando, eles ouvem a aula, eles ouvem a leitura e os comentários da família ali no Evangelho no Lar, e assim eles aprendem como nós aprendemos. Estudando, lendo, né? Usando a razão, o discernimento para entender o que nós estamos lendo. E aqui o professor Kardec continua, na questão 232. Seria um erro crer que é preciso ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. O espaço deles está povoado, temos-los sem cessar ao nosso redor. É como Paulo coloca, nós estamos numa nuvem de espectadores, né? de espíritos que estão ali nos assistindo, nos vendo. Então o espaço deles está povoado, temos-los, né, os espíritos sem cessar ao nosso redor, ao nosso lado, veem-nos, observam-nos, misturam-se às nossas reuniões, seguem-nos ou nos evitam segundo os atraímos ou os repelamos. Então, por sintonia, eles vão nos seguir ou vão se afastar de nós. Então, por isso que a gente tem que manter sempre se manter muito atento ao vigiar e orar que Jesus colocou. Por quê? Porque quando um irmão está ali se aproximando, pedindo ajuda, com sentimentos de tristeza ou de dor, a gente perceber que aquele sentimento não é nosso, entrar em oração e ajudar esse irmão. Então, pedir que ele seja encaminhado para a casa espírita que nós trabalhamos. Aqueles que não são espíritas, tem muitos que não são espíritas, que assistem o canal. Tem um pastor que está sempre me escrevendo nos comentários. Então, que envie esse irmão para o seu templo religioso, seja ele qual for, para que lá ele vai ter um grupo maior de irmãos para assessorá-lo. Então que a gente ore por nós, mas ore também pelos irmãos que estão à nossa volta, que a gente possa aprender e crescer e com isso ajudar, né, o condomínio que vive conosco a crescer e a evoluir também. Por quê? Porque ninguém está sozinho. Nós estamos com os nossos entes queridos, né, a nossa família espiritual que quer nos ajudar, os nossos mentores, mas também estamos com aqueles irmãos que atraímos porque eles nos desejam de alguma forma nos prejudicar, porque nós os prejudicamos de alguma forma em vidas passadas. Nós atraímos aqueles menos-valia por sintonia quando nós estamos com pensamentos de raiva, de ódio, de vingança ou de qualquer coisa assim, principalmente no trânsito. As pessoas se transformam no trânsito. Então, vai atraindo e depois precisa de alguma forma aprender a lidar com isso. Como é que a gente se protege?
Através do Evangelho no lar, mantendo a nossa casa com uma energia, com uma vibração, com uma proteção energética, mantendo o vigiar e orar, porque a hora que fica com raiva já, opa, não, vou fazer uma oração, vou parar com esse pensamento, vou modificar. Às vezes não consegue, na hora fala em voz alta, faz a oração em voz alta, pega algum livro e leia em voz alta algo edificante, porque aí você vai mudando a sua sintonia, vai se ajudando e ajudando o irmão que está ali perto de você, por sintonia, sempre por sintonia. Seria um erro que é preciso ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. O espaço deles está povoado. Temo-los sem cessar ao nosso redor, ao nosso lado, veem-nos, observam-nos, misturam-se às nossas reuniões, seguem-nos ou nos evitam segundo os atraímos ou os repelamos. A faculdade medianímica, a faculdade mediúnica, nada é para isso. Não é senão um meio de comunicação. Depois que vimos sobre as causas de simpatia e de antipatia dos espíritos, compreender-se-á facilmente que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade pelo nosso próprio espírito. De novo Paulo, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, por sintonia ao nosso próprio espírito, é o que ele está colocando aqui. Compreender-se-á facilmente que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade pelo nosso próprio espírito, segundo seja elevado ou degradado, segundo a sintonia para o bem ou a sintonia para o mal. Estamos com os bons pensamentos e bons sentimentos ou com os maus pensamentos, maus sentimentos. Infelizmente, nós somos vagalume. Tem hora que a gente acende, faz uma oração, sobe de patamar, se ilumina. E tem horas que a gente fica com raiva, que a gente fica chateado, que quer dar um soco num, que quer xingar a mãe de alguém. E aí nós estamos em sintonia com os nossos irmãos, também enraivecidos, também querendo vingança, também querendo bater em alguém. Então, é o que ele está colocando aqui. Que tem afinidade pelo nosso próprio espírito, segundo seja elevado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso globo, nosso planeta. E se compreenderá qual é o gênero de espíritos que deve dominar entre os espíritos errantes. Então, somos todos espíritos errantes, vamos lembrar. A erraticidade é o local onde os espíritos estão que precisam reencarnar para aprender. Então, todos nós estamos encarnados e os que estão desencarnados, que precisam reencarnar para aprender, estamos na erraticidade. Então a gente olha para o nosso planeta e a gente percebe claramente. Quem domina o planeta, infelizmente, é o mal. São os nossos irmãos trevosos, instigantes. São eles que dominam. E a gente tem que nadar contra a corrente, contra a maré, para que a gente possa se manter no vigiar e orar, para que a gente possa manter os nossos pensamentos, os nossos sentimentos mais elevados. Como Jesus colocou, é uma porta estreita, porta larga onde vai a manada toda é fácil. E a gente tem que escolher entre o que é certo, e o que é fácil. E fazer o que é certo, fazer aquilo que vai nos ajudar a crescer e a melhorar é extremamente difícil, é extremamente doloroso, exige perseverança, disciplina, vontade verdadeira, trabalho hercúleo. Por isso que o caminho mais fácil é o da manada, onde passa todo mundo. Vai que você não precisa nem andar, eles te empurram. Ir contra tudo isso que é o X da questão, e é para isso que nós estamos aqui. Para crescer e para aprender. Então a gente vê aqui, Consideremos agora o estado moral do nosso globo e se compreenderá qual é o gênero de espíritos que deve dominar entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, por suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, as ordens de espíritos que aí de preferência com eles se unem. E a gente vê características de povos mesmo. Nós vamos ver países mais materialistas, onde a população, onde as pessoas, você vai ver mais pessoas, maiores grupos de ateus. Por quê? Porque Mamon domina, é o dinheiro, é o ter,
é o aparentar, é ostentar. Então, é o materialismo, e junto com o materialismo vem a cultura da ciência, né? A cultura de se achar, não se imagina vai ter alguém mais sábio do que eu no planeta, no mundo, no universo. E normalmente quem está dentro de ideias acadêmicas e de ciência acha que o ateísmo quem tem cultura tem que ser ateu, porque religião é coisa de ignorante. E aí a coisa degringola, e nós vamos ver características desse tipo em vários países. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais seriam os espíritos que aí se encontrariam de preferência? Não serão seguramente os espíritos superiores, do mesmo modo que os nossos sábios e os nossos filósofos não iriam aí passar seu tempo. Então vamos pensar, por exemplo, numa época como nós tivemos agora, né? Ainda estou aqui em dezembro, né, de 2023, vocês vão estar vendo aqui, acredito que no final de janeiro, começo de fevereiro, acho que é começo de fevereiro que essa aqui vai ao ar. Então nós tivemos agora o Natal. Nós vamos ver que só pelo lembrar de Jesus, por pensar em dar presentes, em se reunir, você pode mudar um pouquinho, muda a psicosfera, muda a vibração em vários lugares. Aí nós vamos pensar no carnaval. O que acontece no carnaval? No carnaval a maioria das pessoas querem se divertir, querem beber, querem ser irresponsáveis, querem zoar de todo jeito. Quais são os espíritos que são atraídos ali? A gente sente no ar a psicosfera pesada, a energia muito mais difícil. Por quê? Porque afins atraem afins. E aí as pessoas vão se, digamos assim, deitar e rolar dentro da energia que se forma no planeta. Mas principalmente nos lugares como o Brasil, onde o carnaval é tão endeusado, tão comemorado e tão irresponsável, né? Então, por isso que ele diz, quem é que vai nesse tipo de reunião? Quem é que vai nesse tipo de lugar? Vão ser os espíritos superiores? Vão ser os sábios? Vão num lugar desse para tentar fazer a pessoa entrar em meditação ou numa sintonia melhor? Óbvio que não. Como Jesus colocou, não se joga pérolas aos porcos. Assim, todas as vezes que os homens se reúnem, tem consigo uma assembleia oculta que simpatiza com as suas qualidades ou com os seus caprichos, né, com seus defeitos, e isso, a abstração feita, quer dizer, tirando, né, sem, né, o pensamento de evocação. Quer dizer, isso é a abstração feita de todo o pensamento de evocação. Não precisa evocar nada. A própria energia já faz com que se sintonize com os irmãos que têm a mesma ideia, e eles influenciam o meio, são chamados porque estão no meio daquela energia, e eles influenciam essa energia. Então essa energia pode ser boa num grupo que está reunido para orar, para estudar, para aprender, e essa energia pode ser ruim num grupo que está reunido, por exemplo, para bater no outro time de futebol, para ir fazer arruaça num jogo, se perder ou se tiver a oportunidade de bater naquele que torce por time errado. A gente fica imaginando a energia que está lá em Brasília, no Congresso Nacional, nos 3 poderes, né, nos lugares que exercem poder, é onde os donos do poder, né, os irmãos trevosos, estão ali dirigindo. Então a gente imagina a energia que tem, e os poucos, porque há exceções, os poucos que têm boa vontade, os poucos que querem fazer alguma coisa diferente, lutam, mas lutam de uma forma muito difícil, com poucas chances de conseguir alguma coisa, infelizmente. Então não precisa evocar nada, basta a energia, a união da energia, já está formada ali um grupo para esse ou para aquele lado. A gente não pode esquecer que energia a energia é o poder, a energia
É um agrupamento energético. Ela não é boa, ela não é ruim. Aqueles que estão comandando essa energia vão direcioná-la para o bem ou para o mal. É como o raio laser. Você pode usar o raio laser para fazer uma cirurgia, para salvar a vida de uma pessoa. Você pode usar o raio laser para destruir alguma coisa. O raio é diferente, a energia do raio laser é diferente? Não. Aqueles que as estão utilizando é que usam para o bem ou usam para o mal. Todo tipo de energia é assim. Então nós montamos um grupo energético. Ótimo. Se a energia é boa ou ruim vai depender do grupo. Para onde o grupo vai direcionar essa energia? Para o estudo? Para mandar vibrações para pessoas doentes, para pessoas que estão precisando de ajuda? Ou esta energia vai ser para conseguir coisas, para dominar, para destruir, para fomentar uma guerra, ou para fomentar uma atitude de desesperança, de temor, de raiva, a ponto que aqueles que estão gerando essa energia possam ir lá e dominar, que é o que acontece com as pessoas que são, digamos assim, usurpadas, que são penalizadas pelas escolhas de outras pessoas. Então, as pessoas que passam fome por causa de maus políticos, as pessoas que morrem em filas de operações, em filas do SUS, em filas de buscar um atendimento. São as leis e as energias criadas pelos homens que criam, né, esses grupos que não existe vítima. Nesse planeta não existe vítima. Cada um está associado dentro daquilo que a sua energia atrai. Mas como disse Jesus, o escândalo há de existir, mas ai daquele que o causar. É essa que é a questão. Que não sejamos nós os causadores de escândalos, né, de dores, de males. Como a gente coloca na oração. E não nos deixeis cair em tentação. Quer dizer, querer as coisas do mundo, os desejos do mundo, mas livrai-nos, Pai, do mal, o mal que existe em nós, o mal que nós fazemos aos outros. É esta a questão e o intuito da oração que Jesus nos ensinou. Admitamos agora que tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por um intérprete, que aí é um médium, né? Quer dizer, por um médium. Quais serão os que irão responder ao seu apelo? Quem é que vai responder ali naquela reunião ao apelo do médium que ali está? Óbvio que são os espíritos em sintonia com o grupo. Então, o que ele quer dizer? Evidentemente, aqueles que aí estão prontos e que não procuram senão uma comunicação, uma ocasião para se comunicarem. Então, vai ser um grupo leviano, um grupo de espíritos tendenciosos ao vício, seja ele qual for. Os espíritos desencarnados são iguais. Seja um grupo de oração, um grupo que vai fazer uma meditação, uma oração para o planeta, por exemplo. São os espíritos que estão no mesmo intuito, no mesmo trabalho. Aí ele continua: se em uma assembleia fútil chama-se um espírito superior, ele poderá vir. E mesmo fazer ouvir algumas palavras razoáveis, como um bom pastor vem ao meio de suas ovelhas desgarradas. Mas, do momento em que não se vê nem compreendido nem escutado, vai-se, como faríeis vós mesmos em seu lugar, e os outros têm sua liberdade de ação. Vamos lembrar que o pastor é um trabalhador. O que acontecia? Por que Jesus se coloca como pescador entre os pescadores e pastor entre os pastores? Os pastores não eram donos das ovelhas. Os pastores eram contratados para cuidar das ovelhas. E eles respondiam por isso. Se acontecesse alguma coisa com alguma ovelha, eles tinham que pagar o patrão. Quando Jesus coloca que nenhuma ovelha se perderá daquelas que me forem confiadas, por quê? Porque o grupo, as ovelhas são de Deus e ele é o pastor que vai cuidar dessas ovelhas. Então é o que ele está colocando aqui,
né? Quando ele fala aqui, usando o exemplo do pastor, como um bom pastor vem ao meio de suas ovelhas desgarradas. Então né, Jesus coloca que nenhuma ovelha será perdida. Então o Espírito vem na tentativa de, será que eles vão querer mesmo ajuda? Vamos ver. Ele vem, se ele é ouvido, ótimo, ele está ali. Se ele não é ouvido nem levado a sério, ele se afasta e deixa para aqueles que estão em sintonia, os zombeteiros, os instigantes, ficarem ali com eles. Vai-se como farias vós mesmos em seu lugar. Como Jesus coloca, num lugar onde você não é aceito, saia e não leve nem a poeira. Bata as tuas sandálias, não leve nem a poeira do lugar. Ou seja, não leve ressentimento, não leve ideias daquele lugar. Esquece, deixa para lá. Quando eles estiverem na sua época, no seu tempo, outros virão, ou até aquele mesmo Espírito virá para tentar ajudá-los. Não basta sempre que uma assembleia seja séria para ter comunicações de uma ordem elevada. Há pessoas que não riem jamais e cujo coração por isso não é mais puro. Existe um engano muito grande de que para ser sério, para ser uma reunião séria, tem que estar todo mundo sisudo. Ninguém pode rir. A ideia que muitos fazem, não, mas o espírita não ri, o espírita não brinca, o espírita não se diverte. Lá é só dor e sofrimento por causa daqueles que não estudam, por causa daqueles que saem falando coisas que não sabem. Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser sério é levar a sério os ensinamentos do Cristo, é pôr em prática os ensinamentos do Cristo. Ser sério é ser fraterno, empático com o irmão. É cuidar daqueles que estão à nossa volta. Fazer o que pudermos, tirar o que é importante para nós, como o óbolo da viúva, para ajudar o outro. É ser altruísta. Isto é ser sério. Não é ficar de cara fechada. Não é não permitir música. Ah, não pode, uma casa espírita vai cantar? É uma casa espírita vai ter um teatro? É uma casa espírita vai ter uma reunião para todo mundo confraternizar? Imagina? Não tem o menor sentido. São as idiotices, são as baboseiras que vão sendo colocadas por aqueles que não estudam, aqueles que não aprendem. É uma reunião fraterna, é uma reunião de amigos, é uma reunião daqueles que querem servir ao Cristo. Estiverem reunidos verdadeiramente para servir ao Cristo, lá ele estará, porque ele colocou onde dois. Por quê? Porque é sempre grupo, é sempre uma questão de fraternidade, de troca. Então, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Ele nos colocou essa afirmativa. Então, se a proposição for séria, trabalhar para ele, ele estará conosco. Então, vamos lá. Vou repetir. Não basta sempre que uma assembleia seja séria para ter comunicações de uma ordem elevada. Há pessoas que não riem jamais e cujo coração por isso não é mais puro. Ora, é o coração, é o sentimento, né? É o coração, sobretudo, que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas, mas, estando em más condições, se conversa, né? Se comunica com seus semelhantes, mas não hesitam em nos enganar e frequentemente lisonjeiam nossos preconceitos. Então, o que ele está dizendo aqui? Os irmãozinhos, a gente pode reconhecer os instigantes, reconhecer os zombeteiros, os levianos, porque eles vão trazer elogios. Eles vão elogiar o médium, eles vão elogiar o grupo, porque o grupo é maravilhoso, porque o trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso, porque isto, porque aquilo, por quê? Porque é a vaidade. A vaidade é o nosso calcanhar de Aquiles, é pela vaidade que eles vão pegar, é pela vaidade que eles vão fazer criar a intriga, criar as discussões, os melindres dentro do grupo, colocando um contra o outro. Por isso que ele diz aqui que é o coração, sobretudo, que atrai os bons espíritos, são as intenções, os sentimentos. Nenhuma condição moral exclui, né, as comunicações espíritas. Então, não é um grupo que tem uma condição moral muito elevada, mas está com vontade de estudar, está com vontade de aprender, bons espíritos vão assessorá-los se eles ouvi-los. Agora,
é um grupo que estuda, que é acadêmico, que sabe as perguntas e as respostas dos livros dos Espíritos, os versículos da Bíblia na ponta da língua. Mas está ali por vaidade intelectual, está ali para mostrar o que sabe, está ali para mostrar não porque eu doei, porque eu fiz, porque a nossa casa deu tantas cestas. Ótimo, o trabalho é maravilhoso, mas morreu ali pela vaidade. Então, os espíritos bons vão estar tentando trabalhar em todos os lugares, mas é a sintonia, a nossa sintonia que vai prevalecer. Por isso que ele diz aqui, mas estando em más condições, se conversa com os seus semelhantes, que não hesitam em nos enganar. Então, aqueles que estão em más condições e sentimentos, pensamentos ruins, vão conversar com espíritos iguaizinhos e que não vão hesitar um minuto em enganar, não vão hesitar um minuto em criar a discórdia. Você é um excelente médium, mas fulano tem inveja de você. Eles não vão aceitar o que você psicografou por inveja. E assim vão fazendo com que as pessoas se afastem, ou briguem, ou criem confusão. Lisonjeiam nossos preconceitos. Não, você está certo. Imagina como é que vai aceitar uma pessoa daquele jeito, uma pessoa que pensa daquele jeito. Quer dizer, são preconceitos que eles vão manter. Por quê? Porque numa reunião séria vai colocar, nós temos que aprender com os diferentes. Uma orquestra é montada por vários instrumentos, um diferente do outro, e é isto que faz com que a sonoridade da orquestra seja maravilhosa. Vê-se por aí a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Então, a gente vê o quanto o meio influencia todo e qualquer tipo de manifestação inteligente. Então, vê-se por aí a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Mas essa influência não se exerce como pretenderam algumas pessoas. Então, quando não se conhecia ainda o mundo dos espíritos como se conhece hoje, e aqui ele está falando do século XIX, hoje nós conhecemos e temos muito mais ensinamentos do que tínhamos naquela época. E antes que experiências mais concludentes viessem esclarecer as dúvidas. Naquela época, ele já está colocando que já havia experiências que esclareciam as dúvidas, hoje elas existem um número muito maior, com muito mais esclarecimento. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é porque essa opinião se reflete no espírito do médium como no espelho, é porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos, para o bem ou para o mal. Então, não, o médium pensa assim, o espírito que veio ali pensa igualzinho o médium. E o espírito que vem ali pensa igualzinho a maioria dos que estão ali. Então, eles estão ouvindo o que querem ouvir, porque estão entre os seus iguais. Esse é o X das questões. É porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos, sintonia, para o bem como para o mal, e que são muitos em vosso ponto de vista. E o que prova é que tendes a força para atrair a vós outros espíritos além daqueles que vos cercam. Esse mesmo médium vai ter para vós uma linguagem toda diferente e vos dizer as coisas mais distantes dos vossos pensamentos e das vossas convicções, por quando nós estamos ali realmente recebendo instruções, e nós vamos receber, às vezes completamente diferente do que o médium pensa. Você sabe que o médium pensa assim, vem o espírito e fala completamente diferente. Ele está realmente recebendo um espírito. Isso não quer dizer que ele é bom ou que ele é mau. Nós temos que analisar o que ele está colocando. Hoje nós temos um agravante que não tinha naquela época. Naquela época a influência era só dos espíritos. Então você pensa, X, eu torço para o time A, eu pertenço ao grupo político B. Então eu só me juntava com o time A de futebol com o grupo B de política. Hoje, com o algoritmo, qualquer lugar que nós estivermos, esse time A
E o grupo B político vai estar em todas as colocações, em todas as ideias, vai vir em todas as palestras. Por quê? Porque o algoritmo vai buscar a sintonia dos nossos iguais. Aquilo que acontece espiritualmente, acontece dentro do nosso, da internet, dentro do celular, do nosso computador. O algoritmo vai buscar os nossos iguais para que a gente escute o que quer ouvir, para que a gente fique mais tempo preso ao aparelho, para que a gente fique mais tempo escravo dos programas, dos aplicativos da internet, porque o produto somos nós. Nós é que somos os produtos. Os grupos que estão ali na internet ganham dinheiro com as nossas informações, ganham dinheiro com o tempo que nós gastamos nos aplicativos, com as escolhas que nós colocamos nos aplicativos é que eles vão ganhar dinheiro. Nós somos o produto. E como produto, né, eles têm que nos manter em rédea curta. Como produto, eles têm que nos manter consumindo o que eles querem que a gente consuma. Então nós estamos sendo, antes nós éramos trabalhados pelos nossos irmãozinhos instigantes, quando nós estávamos em sintonia com eles. Agora nós somos trabalhados o tempo todo, não só pelos irmãozinhos instigantes, mas pelos algoritmos dos aplicativos que nós utilizamos, e nós achamos o máximo. Olha, todo mundo pensa como eu. Eu tô certo, porque todo mundo, fulano é famoso, ele pensa igualzinho a mim. Ele veio no meu aplicativo, ele veio comigo porque eu estou em sintonia com ele. Isso não quer dizer que seja bom, não quer dizer que seja mal. Tem que analisar a situação. Então nós temos que tomar muito cuidado com toda essa manipulação. Porque senão nós vamos ficar com lama até acima da cabeça e vamos estar achando bom. Vamos achar que está tudo lindo, maravilhoso. Precisamos tomar muito cuidado, muito mais. O vigiar e orar que Jesus colocou hoje, ele é muito mais necessário. Ele é muito mais fundamental e importante para que a gente possa aprender, crescer e seguir o nosso caminho verdadeiro de aprendizado voltando para a casa do Pai. Em resumo, vamos colocar aqui. As condições do meio serão tanto melhores quanto haja mais homogeneidade para o bem. Então, quanto maior for o número de pessoas trabalhando para o bem, e aí também nós vamos, nesse sentido, o algoritmo também vai trabalhar, porque se eu estou buscando, por exemplo, se eu estou buscando um livro, eu estou aqui comentando, meu celular está não sei aonde, estou aqui comentando, nossa, eu gostaria tanto de achar alguma coisa do Khalil Gibran. Não vamos sair dentro do espiritismo, vamos colocar Gibran, Khalil Gibran. A hora que eu pegar meu celular vai vir o livro que está à venda na Amazon, vai vir uma colocação, vai vir um palestrante que falou dele, vai vir um grupo filosófico que colocou dele. Por quê? Porque o algoritmo está captando tudo que nós estamos falando. Tudo que está à nossa volta, o programa está captando. Converse com uma amiga, eu gostaria de comprar um vestido para o Réveillon. Você vai ver o que vai aparecer na tela do seu celular de ofertas de roupas para o Réveillon. Né? Aqui no caso, quando vocês estiverem vendo para o Carnaval. Já estaremos talvez já se preparando para o Carnaval. Então, em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto haja mais homogeneidade para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de se instruir sem ideias pré-concebidas. Mais desejos sinceros de se instruir sem ideias pré-concebidas, sem ideias que foram implantadas por nós no passado, ou por outros no passado, ou por outros agora. Nós temos que trabalhar e tirar de nós esses pré-conceitos, ideias pré-concebidas. Nós paramos aqui na questão 233 e no nosso próximo estudo nós vamos ver o capítulo 22, a mediunidade entre os animais. Esse é outro assunto que tem de besteira, de bobagem. Em tudo quanto é canto, é algo que a gente precisa estudar com afinco, da mediunidade entre os animais. Até lá!